até meu lencinho aqui da frente, que estamos querendo barrar, né? Que o Paes publicou, enfim, contra o PL, que a gente acredita que deveria ter de orientação. Vamos lá. Onde eu estava? Considerações e oposições. Uma interessante coincidência histórica ocorreu, não, isso daqui eu já li. As decisões de 93, vocês têm problema também de limpar óculos? Não estavam desconectadas da história do século XX. No que diz respeito ao Código de Ética, séculos no predomínio capitalista, na forma de organizar a vida em sociedade, já haviam demonstrado que o papel previsto para o serviço social em suas origens visava fundamentar a legitimação, a atuação especial do Estado no sentido de justificar a forma desigual como ocorre a apropriação privada por poucos da riqueza produzida por muitos no mundo. Hobsbawm, 2010. Ok. Vocês gostaram da minha caneca? Tem uma citação aqui da Marielle, olha, que legal. Então, vamos continuar. No que diz respeito ao Código de Ética, séculos de predomínio capitalista, na forma de organizar a vida em sociedade, já haviam demonstrado que o papel previsto para o serviço social em suas origens visava fundamentar e legitimar a atuação especialmente do Estado em sentido de justificar a forma desigual como ocorre a apropriação privada por poucos da riqueza produzida por muitos. No que se refere aos direitos humanos, a Deliberação de Viena fazia avançar um debate iniciado ao menos em 1848. Naquele momento, o da Primavera dos Povos, revolução popular que assolou a Europa, como um rastilho de pólvora, de acordo com o Comparato. Nas palavras de Trindade, 2002, as classes subalternizadas pelo capitalismo demonstrariam já ter percebido que as promessas da Revolução Francesa de 1789 não seriam efetivadas para todos. Por outro lado, o reconhecimento de que direitos chamados de civis, políticos e sociais, culturais e ambientais, dentre outros, estão todos interrelacionados e são indivisíveis, apontava. Também certa autocrítica de países socialistas. Desde ao menos 1948, quando 1900, agora é 900, quando da aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, este foi o bloco responsável por propor o reconhecimento em pé de igualdade de todas as dimensões da vida dos sujeitos sociais que se configuram em disputas por direitos. O fim do socialismo burocrático, também responsável por profundas violações de direitos humanos, permitia, do ponto de vista histórico, que esse balanço autocrítico fosse feito abertamente. Mas onde está a contradição citada há pouco? Destes fatos, com as frases de 1924 sobre os direitos humanos, o Estado e as leis? Mas onde está a contradição citada há pouco? Destes fatos, com as frases de 1924 sobre os direitos humanos, o Estado e as leis? Eis a resposta. Em seu autor, Adolf Hitler, preso na cidade de Lemberg sobre o Lech, na Baviera, as havia dito a um escriba para o que viria a ser sua autobiografia posteriormente denominada Mein Kampf. Há, no mínimo, uma profunda contradição em prever, em nome de direitos humanos, sociedades nos moldes propostos por Hitler, o que faz com que Trindade afirme que direitos humanos é um tema
Gente, tá muito escuro. O que que tá acontecendo? Peraí. Agora sim. Melhorou. O que faz com que Trindade, 2002, afirme que direitos humanos é um tema de santos e canalhas. Segundo o autor, ao menos nos últimos 200 anos, na parte ocidental do globo terrestre, não houve um ditador que em algum momento não fizesse uso da linguagem dos direitos humanos para justificar suas ações. Cuidado, contudo. A mesma disputa em torno de conceitos e significados para as palavras ocorre com previsões como a democracia, igualdade. Basta comparar as declarações da Revolução Francesa de 1789 e das revoluções mexicanas e da Rússia, respectivamente 1910 e 1917. Solidariedade entre militantes do movimento dos trabalhadores sem terra trata-se de um termo utilizado para denominar ações coletivas das classes subalternizadas pelo capital, nada tendo a ver com sua utilização neoliberal para justificar ações caritativas e filantrópicas em substituição ao papel do Estado. Todos esses termos, democracia, igualdade, solidariedade, direitos humanos, devem fazer parte da sociedade que, como seres dotados de capacidade teleológica, ousamos construir e, nos limites que cabem a uma profissão, contribuir para seu alcance. Por que defender intransigentemente direitos humanos? A essa altura, podemos registrar que há uma apreensão de direitos humanos nesse artigo, radicalmente distinta da proposta pela burguesia em 1789. Aqui, direitos humanos estão articulados a concepções distintas de direitos e de seres humanos. Voltemos rapidamente a debates promovidos em nossas graduações em serviço social. O ser humano é significativamente distinto dos demais seres vivos. Há diversas características que nos permitem fazer essa afirmação. Para nossos debates, duas se mostram fundamentais. A primeira é que mulheres e homens são seres com capacidade teleológica. Projetam idealmente em suas mentes algo que pretendem construir, obter, disputar, conformar objetivamente na vida concreta real. Uma segunda, que originalmente nos diferencia dos demais seres vivos, é a capacidade de autorreconhecimento de nossas próprias necessidades. Ao reconhecê-las, alteramos a natureza para satisfazê-las. Nessa relação, não se alteram apenas os recursos naturais disponíveis, nos auto-identificamos. Uma vez satisfeita uma necessidade, percebemos o potencial de gerar satisfação para outras dimensões da vida, que até então sequer tinham sido imaginadas. A esse processo constante e ininterrupto, Marx denomina trabalho. Nada deste processo é efetuado individualmente. Nós, homens e mulheres, somos por excelência seres sociais. Por sua vez, direitos são mais do que leis. Limitá-los a essa dimensão significa assumir uma perspectiva liberal para sua interpretação, aquela que costuma afirmar que somos iguais perante a lei, sem considerar a vida concreta em sociedades profundamente desiguais. É bastante comum que chamemos de direitos processos que não foram ainda reconhecidos em lei. Gente, fica entrando, tirar da internet aqui, fica entrando um monte de coisas. Então, ao estudar como marxistas da escola de Budapeste viam o debate acerca dos direitos humanos, afirmava com razão que estes não são inventados subjetivamente em cada conjuntura histórica. Eles são disputados no processo dialético que conforma as necessidades e potencialidades humanas. Afirma, portanto, que todo direito, pelo simples fato de sê-lo, é humano,
outros seres vivos não disputam direitos, nem se organizam para retirá-los da parte da riqueza que é apropriada privadamente por uma parcela escandalosamente pequena da humanidade. Dornelles, por sua vez, afirma que apenas seres humanos são capazes de serem sujeitos e terem suas faculdades, prerrogativas, interesses e necessidades protegidas, resguardadas e regulamentadas pelo Estado. O reconhecimento estatal é apenas uma das dimensões do direito. No capitalismo, diversos direitos são legais, mas ocorre uma disputa intensa e desigual entre as classes sociais por sua efetivação. Podemos afirmar, assim, que necessidades e direitos são sempre gerados e satisfeitos ou não em sociedade. Direitos, então, são advindos das relações entre seres humanos, implicando vida em sociedade. Implicam em reconhecimento de necessidades humanas postas em processos históricos para a vida social, são parte integrante de disputas entre classes e sociedades desiguais, econômica e socialmente, ou mesmo entre segmentos de classes, em sociedades desiguais culturalmente. É preciso definir em que perspectiva defendemos direitos humanos. Os princípios de nosso código de ética, vistos em conjunto, nos apontam uma resposta. No início de nossas reflexões, apontamos que direção teleológica, ética e política dos princípios de nosso código apontam a necessidade de uma sociedade anticapitalista. Alguns desses princípios chegarão às reflexões de Marx e dirão da necessidade de que a sociedade que nos dispomos a profissionalmente contribuir para construir será aquela em que homens e mulheres serão humanamente emancipados. Marx a denomina de comunismo. A seguir, vimos como direitos humanos foram apropriados por concepções muito distintas, de reacionárias a liberais, chegando a concepções que se inspiram na crítica marxiana ao modo de produção capitalista. Essa leitura nos leva a uma inevitável conclusão. Se os direitos humanos que o Código de Ética de Assistentes Sociais Brasileiros defende propugnam uma sociedade igualitária e libertária, não estamos falando de direitos concebidos em perspectiva liberal. Nossa referência são as necessidades humanas que, por razões históricas e conjunturais, inúmeras vezes não são satisfeitas no modo de produção então vigente, ou seja, além de serem superiores ao Estado e às previsões legais, direitos humanos estão também acima de cada modo de produção. Expressam necessidades humanas criadas e geradas a partir do que Marx denomina de trabalho, do pleno desenvolvimento das potencialidades dos seres sociais, que, conforme vimos em Marx e Engels, só se dará plenamente em uma sociedade sem classes sociais. Dialeticamente, tais necessidades serão disputadas em qualquer sociedade em que houver óbices à sua concretização. Apenas nessa perspectiva é possível qualificar a nossa defesa de direitos humanos como intransigente, como faz o princípio do nosso Código de Ética. Não fosse assim, essa defesa seria meramente tática, feita em nome de uma democratização pontual da sociedade que, em outro modo de produção, ver-se-ia necessariamente superada. A outra conclusão necessária. Se, como seres sociais, somos compostos de distintas e diferentes dimensões, objetivas, subjetivas, afetivas, sexuais, de gênero, de etnia, etárias, físicas e outras, não nos cabe assumir uma frágil categorização das necessidades humanas em civis, políticas, sociais, culturais, econômicas, ambientais, bioéticas, etc. Fazê-lo significaria assumir uma deliberação de âmbito profundamente subjetivo. Conquistar e atuar profissionalmente
por igualdade social não elimina diferenças úteis, necessárias e enriquecedoras da espécie humana, como afirma a Escola de Budapeste, em sua apreensão marxista. Portanto, não há como justificar e hierarquizar necessidades e direitos que todos se relacionam com diferentes dimensões das vidas dos seres sociais. E isso guarda profunda relação com o nosso exercício profissional cotidiano. Recusa do arbítrio e do autoritarismo. O debate sobre direitos humanos não tem sua complexidade restrita apenas à existência de muitas distintas apreensões conceituais sobre o tema. Além de possibilitar distintas concepções, ele é depositário de intensa diversidade própria de formações socio-históricas distintas, realidades geopolíticas díspares, características de governos locais, etc. Marx, 2011, defende que falar de direitos humanos no século XVIII é radicalmente distinto de fazê-lo no século XX e no XXI. Do mesmo modo, falar de direitos humanos na Europa não significa o mesmo que apreciar seu desenvolvimento, existência e reconhecimento na África, Ásia, América Latina ou países muçulmanos. Pensemos na América Latina ao longo do século XX. Nesse período, sangrentas ditaduras assaltaram a vida de dezenas de milhares de latino-americanos em países como a Argentina, Brasil, Chile e outros. Não por acaso, muitas das referências feitas ao debate acerca de direitos humanos nessas localidades têm por princípio a recusa do arbítrio, do autoritarismo, do controle estatal sobre a vida das pessoas. Eles resultam em assassinatos, desaparecimentos políticos, torturas físicas, sexuais, psíquicas e tantos outros processos repugnantes. Destaque-se que, não por acaso, marxistas sempre estiveram entre as vítimas. Se as ideias dominantes em uma determinada conjuntura são as ideias defendidas pela classe que dominam o poder material e espiritual de uma sociedade, surge a possibilidade de que comportamentos semelhantes se espraiem em sociedades que viveram processos históricos em que arbítrio e autoritarismo nortearam ações estatais. Não por menos, o Brasil, como fizeram Chile e Argentina, embora a experiência se anuncie muito mais tímida que as dos nossos irmãos continentais, vem convivendo com a apuração de violações de direitos humanos cometidas ao longo do período da ditadura, iniciada na década de 1960. Fato é que há certa assimilação de comportamentos autoritários e arbitrários no conjunto da vida nacional. Ela se expressa em diversas relações sociais, familiares, afetivas, econômicas, culturais, etc. No âmbito do mundo do trabalho, tais processos assumem uma dimensão particular. Trata-se de corroborar e ampliar as possibilidades de pressão sobre trabalhadores e trabalhadoras de forma a tentar fazer com que as posições institucionais prevaleçam no Estado ou em outras instituições, e ou de gerar ritmos mais intensos de trabalho, exigências quantitativas excessivas de resultados, ampliação na margem de lucro de empresas no âmbito da indústria e da iniciativa privada. No que se refere às nossas condições de trabalho e nossa autonomia profissional, precisamos enfrentar coletivamente tais situações. Em outra perspectiva, contudo, tais elementos nos desafiam a refletir sobre como a defesa intransigente dos direitos humanos e a recusa do arbítrio e do autoritarismo impacta no nosso exercício profissional. Quem mais viola direitos humanos é quem mais nos emprega. O que fazer?
Dados disponíveis demonstram que quem mais emprega assistentes sociais no Brasil é o Estado, o mesmo que é um dos maiores violadores de direitos quando se submete à lógica do capital hoje predominante. Surpreendemos-nos quando, ao tentar viabilizar acesso a direitos, nos deparamos com imensos limites institucionais. Eles vão de verbas investidas nas políticas públicas, a maior parte para pagar dívidas que não contraímos, a condições dignas de trabalho. Como parte de nós costuma reagir, reduzindo a ação cotidiana ao meramente burocrático, escondendo-nos atrás de condições inadequadas de trabalho e de relações autoritárias, todas próprias das relações trabalhistas, não apenas de assistentes sociais. Para justificar, nada fazemos quanto direitos são violados. Essa afirmação advém do convívio de cerca de 14 anos da experiência do docente em serviço social no papel de assessor político do CRES-RJ. Negar à população acesso à necessidade legítima por não estarem previstas legalmente, não agir contra relações de trabalho autoritárias, injustas, precarizadas, não organizar sindicalmente nem fazer lutas sociais, submeter-se a ditames institucionais que violam direitos, todos esses são comportamentos que podem até eternizar violações, não combatê-las. Queiramos ou não, se conflitam com a direção apontada por nosso Código de Ética para o exercício profissional. O serviço social brasileiro, desde a virada da profissão, construiu referências para a nossa atuação, o chamado Projeto Ético-Político. Uma de suas reflexões é a de que a construção de um exercício profissional crítico e comprometido com a classe subalterna se dá por ações coletivas e, simultaneamente, por opções éticas e políticas individuais. O exercício profissional não desaparece no âmbito das relações com outros sujeitos, ao contrário. Relações sociais coletivas potencializam-se à medida que permitem que as diversas potencialidades de cada sujeito social se somem à das demais pessoas envolvidas. Cada vez que nos negamos ao atendimento de longas filas de usuários, sem propor-lhes alternativas, tomamos uma decisão política. A cada silêncio diante de violações de direitos, torturas, violência, a ausência de espaço de efetiva participação de usuários na definição das políticas, essas violações se cristalizam. A cada discurso fatalista que assumimos, não há o que fazer. As condições de trabalho me impedem de agir. Se disser o que penso, serei transferido. Corro o risco de perder meu emprego, etc., sem acionar saídas para ações alternativas, movimentos sociais, movimento sindical, Sistema Nacional e Internacional de Proteção de Direitos Humanos, também violamos direitos. Deixamos de responder com a qualidade de nossa graduação nos possibilita a demanda legítimas. Nenhum avanço foi obtido ao longo da história sem contradições, perdas e ganhos. Acentuamos anteriormente que aqui direitos implicam disputas entre classes e ou segmentos de classe. Em sociedades desiguais, cada avanço derrota outra perspectiva então vigente. Não há, assim, qualquer possibilidade de alterar as raízes da desigualdade social ou os diferentes tratamentos destinados à população sem se arriscar a perdas. A defesa intransigente de direitos humanos e a recusa a quaisquer manifestações de arbítrio e autoritarismo nas relações sociais se articulam ao questionamento ao modelo de sociedade excludente e desigual existente, e não há como imaginar que tais alterações não encontrarão reações contrárias dos que detêm os meios de produção de riqueza e o controlam mecanismos de reprodução cultural e ideológica. A quem se surpreende com essa contradição, só podemos saudar. Bem-vindo e bem-vindas à luta de classes.